Falando um pouco do filo dos plateumintos, né, a gente tem que compreender sempre quais são os animais que vão estar dentro desse filo que eu estou estudando, né? E uma coisa que é interessante pra gente é que normalmente os nomes indicam que tipo de animal que a gente vai encontrar ali dentro, certo? E aí você vai ver, tem um monte de nome, né, Luiz? Como é que eu vou saber, como é que eu vou decorar cada um deles? O negócio tá justamente aqui, você não tem que decorar nada, você tem que compreender os nomes e não decorar, beleza? Então se você for ver esse nome aqui, Plateumintos, você consegue dividir essa palavra em duas, né? Plateu vem do grego e significa achatado, né? Eu sempre lembro que Plateu me lembra prato, e prato é uma estrutura achatada por si só, né? E mintos vem do grego também, significa verme. Então, plateumintos são vermes achatados, né? O grande exemplo aqui é a planária. Olha o nome dela, planária. Então, plana, né? Ela é plana, ela é achatada. Você tem também aqui outro plateuminto de interesse para a gente, que é a tênia, né? Também conhecida como solitária, que a gente vai ver melhor mais para frente. O interessante é que aqui você pode fazer uma pergunta, né? Ok, eles são vermes achatados. Por quê? Por que eles são achatados, né? Você vai ver mais pra frente que a gente tem vermes que não são achatados, que é outro filo, né? Mas nesses caras aqui são achatados. E tem uma coisa que pode ajudar a gente a entender por quê, tá? Então vamos falar da estrutura deles, né? Primeira coisa, a gente tem que classificar eles quanto a quantidade de tecidos embrionários que a gente tem. Então lembrando, todo organismo vai ter uma fase de embrião, que é a fase que ele está se desenvolvendo, né? Nesse período, eles podem formar tecidos que são tecidos embrionários. Por exemplo, a gente viu que os quinidários tinham dois tecidos embrionários, tudo bem? Esse tecido aqui rosa, que eu vou chamar de ectoderme, aí você fala, poxa, outro nome para decorar. Não. Ecto é externo, tudo bem? E derme é tecido. Então é o tecido externo, é o tecido de fora, como vocês podem observar aqui no meu desenho, tudo bem? E eles vão ter esse tecido verde aqui, que é a endoderme. Derme, de novo, tecido. Endo, dentro. Então, tecido de dentro, tecido interno. Eles vão ter esses dois tecidos, o de dentro e o de fora, tudo bem? E eles vão ter no meio um buraco, uma cavidade, que é a cavidade gástrica, que é onde a comida vai entrar e vai ser digerida, né? Esôfago, estômago, intestino, de maneira geral. Certo? Esses caras aqui, eles têm quantos tecidos? A ecto e a endo, tudo bem? A cavidade ela não é um tecido, ela é um buraco no meio desses tecidos, tudo bem? Então eles têm dois tecidos, por isso que eles vão ser chamados de diblásticos. Isso para os quinidários, beleza? O grupo das águas vivas, não esse grupo que a gente está falando hoje, só retomando isso. Né? De dois e blástico por causa da blástula, que é uma fase de desenvolvimento embrionário, tudo bem? Então você tem aí esses dois tecidos. Os plateumintos, por outro lado, são triblásticos, tudo bem? Tri de 3. Então eles não vão ter dois tecidos, eles vão ter 3. Quais são esses tecidos? A ectoderme, a qual a gente já viu nos giblásticos, né? A endoderme, que a gente também já viu nos giblásticos. A novidade aqui é a mesoderme, tudo bem? Meso, meio, derme, tecido. Então é o tecido do meio. Então a gente vai ver aqui 3 tecidos, tudo bem? Fora a cavidade gástrica aqui no meio, tudo bem? Então, os plateumintos que a gente está estudando agora, eles são esses seres triblásticos, tudo bem? Eles vão ter 3 tecidos embrionários, ou seja, a gente vai poder observar esses 3 tecidos na fase de embrião deles. E o interessante é que isso é uma novidade, tudo bem? Os filos anteriores não possuíam 3 tecidos. É uma característica que surge nos plateumintos e é também uma característica que vai permanecer em todos os demais filos, tudo bem? Então, a gente vai classificar os filos animais dentro dessas 3 categorias de acelomado, pseudocelomado e celomado. Isso quando eles são triblásticos, tudo bem? Ou seja, de plateumintos para frente a gente pode falar de acelomado, pseudocelomado e celomado. Aí você pode pensar, ok, mas o que seria ser acelomado, pseudocelomado e celomado? Você pode ver que tudo isso tem a ver com uma palavra, né? Celoma. Aqui tem celoma, aqui tem celoma, aqui tem celoma. O que é o celoma? A gente precisa entender primeiro o que é o celoma para depois conseguir classificar os organismos nessas 3 categorias. Celoma é uma cavidade, tudo bem? Ou seja, é um buraco revestido, né, delimitado pela mesoderme, tá? Então, é uma cavidade que ela tem que ser toda revestida, né, limitada pela mesoderme.
Aqui no canto eu fiz uma legendinha mostrando, né, as cores para cada um dos tecidos. Então fica o seguinte, aqui eu tenho três animais que a gente teria cortado, né, o corpo deles, a parte anterior e a posterior, e eu conseguisse olhar, né, de frente esse corte. A gente pode ver que esse cara aqui, ele tem os três tecidos, né, ele é triblástico, e ele tem uma cavidade só, que é a cavidade digestória. Então ele não tem nenhuma outra cavidade, então ele não tem celoma, beleza? Esse cara aqui não tem celoma, tá? Esses dois caras aqui, eles têm os três tecidos, né? Mas eles têm, além da cavidade digestória, eles têm uma outra cavidade. Os dois, né? Então, essa cavidade aqui pode ser o celoma, tudo bem? Só que num caso aqui, esse é um celoma e esse daqui não é. E eu vou explicar por quê. O importante é vocês conseguirem identificar primeiro a cavidade que pode ser o celoma, certo? Vamos lá. Esse cara aqui não tem celoma, né? A gente pode ver que ele só tem a cavidade digestória. Então, se ele não tem celoma, ele é um acelomado, tudo bem? Esse A aqui vem de negação, não. Então ele não é celomado, ele é acelomado, ele não possui celoma, tudo bem? Ok, então esse cara aqui é um acelomado. Esse outro cara aqui, que a gente está vendo, ele tem uma cavidade, mas essa cavidade aqui não é um celoma. Você fala, por quê, cara? Porque o celoma ele é totalmente revestido pela mesoderme, tudo bem? Então o que acontece? Aqui eu tenho a cavidade, né? Só que, se eu for aqui para fora, o que eu encontro? Mesoderme, né? Agora, se eu for para dentro, o que eu encontro? Eu encontro endoderme. Então ela é revestida por fora pela mesoderme, mas por dentro ela é revestida pela endoderme. Então isso aqui não é um celoma, né, de verdade. É um pseudoceloma, certo? Pseudo significa falso. Então é um falso celoma, tudo bem? Então existem organismos pseudocelomados, tudo bem? Isso é um pseudoceloma, é um celoma falso. Esse cara aqui pro outro lado tem uma cavidade, só que por fora eu encontro mesoderme e por dentro eu encontro mesoderme também, né? Então esse cara aqui é um celomado verdadeiro, tudo bem? Ele é um celomado porque ele tem um celoma. O celoma e o pseudoceloma podem ter uma série de funções, mas normalmente eles servem ali para serem preenchidos por alguns órgãos, tudo bem? Mas a questão aqui é a classificação desses filos em acelomado, pseudocelomado e celomado. Aí você fala, ok, acho que se isso ficou claro, a próxima pergunta é: os plateumintos são o quê? Os plateumintos são acelomados, tudo bem? Então aqui a gente teria na verdade um plateuminto. O plateuminto ele é acelomado. E uma dica, hein? Ele é o único filo de acelomados. Então, se ele é acelomado, se ele é triblástico e acelomado, ele tem que ser um plateuminto, tá? Ok, então eles são acelomados, eles não têm celoma. Isso é interessante porque isso volta naquela pergunta do por que os plateumintos têm esse formato achatado, né? Isso tem tudo a ver com a questão deles não terem celoma. Porque se a gente pudesse né, colocar aqui numa versão mais prática, como eles não têm uma cavidade para ser preenchida, eles não, por não ter o que preencha ele, eles vão acabar ficando murchinhos, né? E eles vão acabar tendo esse formato achatado, de fato, né? Aqui eu representei de uma maneira um pouco mais didática, mas seria algo mais parecido com isso. Como eles não têm celoma, eles não têm o que preencha eles, como os outros organismos vão ter daqui para frente. Então eles vão acabar tendo esse formato achatado por serem acelomados. Tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Como ser acelomado está intimamente relacionado com a característica deles de serem achatadinhos. E, por fim, a gente pode falar um pouco da estrutura desses caras em relação à sua simetria. A simetria dos plateumintos é uma simetria bilateral, tudo bem? Isso daqui é uma novidade, tudo bem? A gente não via isso nos filos anteriores, né? Então, a gente tem aqui a simetria bilateral como uma novidade que inclusive vai se manter em vários dos filos daqui para frente. Não em todos, tá? Mas da maioria dos filos daqui para frente. O que significa ter simetria bilateral? Simetria é quando eu consigo dividir algo em algumas partes iguais. No caso da simetria bilateral, ela é diferente da simetria radial que a gente via, por exemplo, nos quinidários, porque nela eu consigo dividir uma estrutura em dois lados, bilateral. Então, se eu pegar uma planária e cortar ela em duas partes iguais, tem que ser
nesse eixo aqui, né? Ou seja, na direção anterior, ou seja, a partir da parte anterior até a parte posterior. E essa é a única simetria que eu vou encontrar nesses caras. Eu não consigo cortar eles nesse eixo aqui, ou numa diagonal, e ter mais partes iguais. Não vão ser partes iguais. Isso aconteceria numa simetria radial, mas não é o que acontece nesses caras, a simetria bilateral. Mas o interessante pra gente é notar como essa simetria bilateral está intimamente relacionada com um negócio chamado cefalização. Tudo bem? Você fala, caraca, outra palavra esquisita. Não é tão esquisita. Cefalização vem de cabeça, cefalo, né? Cabeça. Então, a cefalização é uma tendência evolutiva na qual você tem a formação de uma cabeça, tudo bem? Mas o que é uma cabeça? Uma cabeça, ela se caracteriza por, normalmente, estar na região anterior do organismo, tudo bem? Mas, mais do que isso, ela tem uma concentração de estruturas sensoriais. E o que são estruturas sensoriais? São estruturas que permitem perceber o ambiente, sentir o ambiente, tudo bem? Como, por exemplo, pensando na gente, ser humano, né, os olhos, o nariz para o olfato, a boca para o paladar, o ouvido para conseguir ouvir as coisas. Então você tem na região anterior do organismo a concentração de estruturas sensoriais. Mas não é só isso também. Essas estruturas sensoriais, elas captam informação do ambiente. Então elas enxergam, elas ouvem, elas captam tudo isso, mas elas não processam essas informações. Quem processa isso é o cérebro, tudo bem? No caso dos platomintes, eles não têm cérebro ainda, mas eles vão ter uma concentração de tecido nervoso aqui que vai ajudar eles a processar as informações que eles vão captar com as estruturas sensoriais, as quais eu vou falar mais pra frente quais são, em outro vídeo. Mas então, a gente pode definir cabeça como uma estrutura na região anterior, dotada de estruturas sensoriais, né? Tem uma concentração de estruturas sensoriais e uma concentração de tecido nervoso para processar essas informações, tudo bem? E o interessante também é que vai estar na região anterior, porque é a região para onde aquele organismo vai se mover, então ele consegue captar tudo que está à frente dele, né? Ele consegue perceber comida, ou perceber até predadores, ou algo mais que seja importante para ele, certo? Então, os organismos que tinham essa concentração de estruturas sensoriais e de tecido nervoso na região anterior se beneficiaram disso, né? Evolutivamente falando, e foram selecionados positivamente. Então, falando de estrutura dos platomintos, a gente pode fechar aqui.